Olá, pessoal! Então agora eu vou apresentar para vocês a transformação de uma variável x em z. Por que transformação? Porque para fazer o cálculo, obter, probabilidades a partir da tabela, é necessário que a variável tenha uma média zero e uma variância igual a 1, que é chamada de variável z, normal padronizada, que é a variável z normal padronizada. Mas quando a variável não atende a essas duas condições, média zero e variância igual a 1, é uma variável x, a gente chama de x, geralmente generalizando, uma variável x qualquer. E quando essa variável x qualquer, que não vai ter média zero e nem variância igual a 1, para eu calcular a probabilidade de x assumir um determinado valor dentro um determinado intervalo, valores dentro de um determinado intervalo, o que é necessário? É necessário utilizar a integral. É preciso integrar, dentro daqueles limites que eu estou querendo calcular, a função, integrar a função de densidade e probabilidade, ou seja, f de x. Eu apresentei nos primeiros vídeos da distribuição normal que função é essa. Então, toda vez teria que integrar. Ah, mas nós vamos fazer isso? Não vamos integrar. Por quê? Mesmo a variável não tendo média zero e desvio padrão igual a 1, ou variância, igual a 1, é possível ainda usar a tabela para o cálculo de probabilidade para essa variável, desde que se faça uma transformação da variável x em z. E como que isso é feito? Isso é feito utilizando o quê? Essa regrinha. Z é igual a x menos mi desvio padrão. Ou seja, eu tenho uma variável z que é a da tabela. Na tabela, a variável z tem média zero e desvio padrão igual a 1, de maneira que as integrais já estão resolvidas na tabela, de maneira que eu tenho as probabilidades para os intervalos, de z entre 0 e um determinado valor, ou positivo ou negativo. E se a variável é x, com média diferente de 0 e desvio padrão diferente de 1, então a tabela, eu não posso usar a tabela direto. Então eu faço uma transformação, obtendo para o valor de x no intervalo que eu quero calcular a probabilidade, eu vou obter um valor correspondente em z. Obtendo, então, esse z, e eu vou substituir, vou botar o meu valor de x menos a média que a variável tem, dividido pelo desvio padrão que a variável x tem. Quando eu faço essa regrinha, eu transformo um valor de x em valor de z, para usar lá na tabelinha, naquela coluninha de primeira decimal, segunda decimal, ok? Isso sempre será necessário, tá, gente? Essa transformação, ela sempre vai ser necessária toda vez que a variável não for z, ou seja, toda vez que ela não tiver média zero e não tiver desvio padrão igual a 1. Então, vamos ver um exemplo agora de uma variável x. Em homens, a quantidade de hemoglobina por 100 ml de sangue é uma variável aleatória com distribuição normal de média μ igual a 16 gramas. E desvio padrão, sigma, igual a 1. Calcule a probabilidade de um homem apresentar de 16 a 18 gramas de hemoglobina por 100 ml de sangue. Pessoal, o termo aleatório, vamos lembrar, variável é qualquer característica que pode variar em resultado. O que quer dizer aleatória? Quer dizer que os seus resultados dependem de chances, ou seja, dependem de probabilidade, ou seja, tem maior ou menor chance de ocorrência, tá bom? É isso que significa variável aleatória. Essa variável é dita ter distribuição normal, então ela atende àquela situação da curva, ou seja, que a maioria dos valores estão concentrados em torno da média. E que os valores mais extremos, muito distante da média ou mais distante da média, têm menor probabilidade de ocorrência na população. A média na população é 16 gramas para essa variável, o desvio padrão é igual a 1. Percebam que o desvio padrão é igual a 1, a variância é igual a 1, mas a média não é zero. Então, eu não posso usar a tabela direto, porque a média não é zero. Para usar a tabela, a média tem que ser zero e a variância tem que ser 1, Naturalmente, desvio padrão igual a 1. Como que eu resolvo esse exemplo?
Então, para resolver, primeiro, eu preciso transformar o valor de 18, né? O valor 18 de x em z. Por quê? Eu quero saber a probabilidade, vamos desenhar aqui, ó. Eu quero saber a probabilidade, ou a área, né, gente? Vamos lembrar, de um homem aleatoriamente escolhido na população apresentar de 16 a 18 gramas. Vamos lembrar que nessa população, a média da variável, né, do teor de hemoglobina é 16 gramas por 100 ml de sangue e o desvio padrão é 1, né, gramas por 100 ml de sangue, né, que é essa variável aqui, gramas por 100 ml. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de um homem apresentar de 16 a 18. Vou botar 18 aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, 18. Então, eu quero essa área aqui, ó. De 16 a 18. Isso é que eu quero saber. Então, qual é a probabilidade de uma pessoa X, ó, variável X, apresentar de 16, que no caso é a média da própria população, né, para essa variável, a 18 gramas. Isso é que eu quero saber. Como a minha variável não tem média zero e desvio padrão 1, eu não posso ir para a tabela. Então, eu tenho que transformar esse valor de 18 de x, né, para a variável x em z. Aí alguém pergunta assim, professora, mas por que eu não transformo o 16 em zero? Porque quando eu uso a regrinha aqui, em amarelo aqui, ó, a regrinha, eu já estou jogando a média para zero e o desvio padrão para 1, tá bom? Quando eu faço essa regra. Então, vamos fazer a transformação. Vou transformar o 18 do x, ó, então vou pegar o x aqui, 18, menos o mi da variável, que é o 16, dividido por 1. Como a minha tabela trabalha com duas casas decimais, né, eu vou colocar aqui 2,00 o meu valor de z, ok? Então, eu achei o valor de z. O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, vou apagar aqui essa curva. Aliás, vou apagar não, vou lá para a tabela. Eu achei o valor de z igual a 2. Então, vamos lá na tabela. Então, olha só, vou colocar na tabela que fica mais fácil de vocês entenderem ai, que torto. O que eu estou fazendo aqui. Então, eu transformei o valor de x, ó, isso aqui é a reta de x. Essa aqui é a minha curva, ó, curva de x. Para essa variável x, a média é 16. E o desvio padrão é 1. E eu quero saber essa área entre 16 e 18, ó, tá aqui, ó. O que eu fiz quando eu transformei, pessoal? Eu fiz uma transformação de maneira que agora eu estou na reta dos valores de z. E eu tenho a curva exatamente igual, não tão igual no meu desenho, mas é igual. Só que agora a média é quanto? 0, estou padronizando, tá? A média vai ser 0 e o desvio padrão vai ser 1. Então, quando eu transformo esse 18 aqui em z, e eu achei lá pelo cálculo 2, aqui, ó, eu tenho exatamente a mesma curva, tá? A mesma área, de mesmo tamanho. Se eu botar uma curva em cima da outra, elas são iguais. Pode não estar no meu desenho, mas elas são iguais. Então, o tamanho da área aqui para a variável x é o mesmo tamanho da área para a variável z. Então, em x, essa área vai de 16 a 18, em z vai de 0 a 2. Então, como eu tenho aqui nesse segundo gráfico, uma variável z, eu posso ir na tabela e achar a probabilidade de z entre 0 e 2, que na verdade vai ser a mesma coisa que a probabilidade de x entre 16 e 18. Vai ser exatamente o mesmo valor. Então, vamos lá, a probabilidade de z entre 0 e 2. Então, como eu sempre falo na tabela, o zero já é um limite da integral, que deu origem a esses valores de probabilidade nessa parte branca da tabela aqui. Então, eu vou olhar apenas o outro limite, que é o 2, né? Que é um valor de z positivo, que é o 2 no meu cálculo aqui.
Então, o 2 é a parte inteira da primeira decimal, então é 2,0. E a segunda decimal é 0, né? Porque a primeira decimal é 2,0 e a segunda decimal é 0. Então, eu vou vir aqui, vou achar o 2,00 e a segunda decimal está aqui, que me dá o 0,4772. Então, essa área aqui equivale a 0,4772. Então, a probabilidade de Z entre 0 e 2 é igual à probabilidade de Z entre 16 e 18, que é igual a 0,4772 ou 47,72%. É isso aí. Então, para calcular a probabilidade de Z, de X, aliás, né, do valor da variável X entre 16 e 18 gramas por 100 ml de sangue, primeiro transforma a variável, não esqueçam, primeiro transformar o valor de X em Z. Achando o valor de Z, eu vou na tabela e acho o valor da área para aquele Z obtido. Então, para Z igual a 2, liga-se na tabela a parte inteira da primeira decimal de Z como 2 e a segunda decimal como 0. Então, a área entre 2 e mi é igual a 0,4772 ou 47,72%. Como o valor 16 é a própria média, então a probabilidade de um homem apresentar de 16 a 18 gramas de hemoglobina por 100 ml de sangue é 47,72%, como explicado no cálculo, né, que eu mostrei junto da tabela. Então, vamos a mais um exemplo. A taxa de glicose no sangue humano é uma variável aleatória com distribuição normal de média μ, igual a 100 mg por 100 ml de sangue. E variância sigma 2 igual a 36 mg por 100 ml de sangue. Ao quadrado, né? Porque variância é uma medida quadrática. Calcule a probabilidade de um indivíduo apresentar taxa superior a 110 miligramas por 100 ml de sangue. E letra B, entre 110 e 120 miligramas por 100 ml de sangue. Então, vamos à letra A. Qual é a probabilidade de um indivíduo aleatoriamente escolhido apresentar taxa de glicose no sangue superior a 110? Para a gente resolver essa questão, na letra A, primeiro a gente tem que lembrar o que foi dado no enunciado. Que a média, vamos colocar aqui no gráfico, ó, como gráfico, que a média é igual a 100 miligramas por 100 ml de sangue e a variância é igual a 36 miligramas por 100 ml de sangue ao quadrado, né? Porque a variância é uma medida quadrática. Então, se a média é igual a 100 e o desvio padrão é 36, a gente pode tirar aqui, né? Que desvio padrão não, a variância é 36, que o desvio padrão é 6, tá bom? Então, o desvio padrão é 6 miligramas por 100 ml, se eu tiro a raiz da variância e eu tenho aqui o desvio padrão. Então, ok. Essa é a variável que eu tenho. Eu quero saber a probabilidade de um indivíduo aleatoriamente escolhido apresentar uma taxa de glicose superior a 110. Então, vamos lá. Se o 100 é a média, o 110 obrigatoriamente está acima, né? Então, o 110 está por aqui, ó. Vamos botar um 110 aqui, ó. Então, eu quero saber a probabilidade de um indivíduo estar dentro dessa área aqui, ou seja, ter uma taxa de glicose acima de 110. Para começar, essa variável tem média 0 e desvio padrão igual a 1? Não. A média é 100 e o desvio padrão é 6. Então, eu preciso transformar o valor de 110 miligramas, que é o valor de X que eu tenho, esse aqui é um valor de X, eu preciso transformar ele em Z. Como que eu faço essa transformação? Eu uso a regrinha. Z é igual a X menos mi dividido pelo desvio padrão da variável. Então, Z, o X é o valor que eu quero transformar, o 110, menos o mi, que é a variável, a média da variável, que é o 100, dividido pelo desvio padrão da variável, que é o 6 que eu já botei aqui. Então, eu tenho aqui
10 dividido por 6, que vai dar aqui uma dízima, né? Que vai dar 1,66666. Então, é aproximadamente, não errem, porque senão dá errado, 1,67, tá? Então, o Z aqui é 1,67, arredondamento correto. Por que eu arredondei para duas casas decimais? Porque a tabela trabalha com duas casas decimais. Então, agora vamos para a tabela. Então, vamos lá. Vou desenhar de novo na tabela. Vou desenhar a curva da distribuição normal para a variável x, que tem média, vou botar aqui a média dela, média 100, né, miligramas por 100 gramas, e vou botar o desvio padrão aqui, ou a variância, tanto faz, né, mas vou botar o desvio padrão igual a 6. E eu quero saber o valor aqui para um valor de 110, acima, né, de 110. Isso mesmo? Então, superior a 110 miligramas por 100 ml de sangue. Então, eu já fiz a transformação desse valor de x em z, então, no gráfico de z, para uma curva da distribuição normal, igual, né, não está igual no desenho, mas que é igual, que passa a ter média 0 e desvio padrão ou variância igual a 1. Então, esse 110 para valor de Z corresponde a um valor de 1,67, que a área é a mesma. Nossa, tá tão diferente, né, o desenho? Deixa eu melhorar meu desenho aqui. Tentar botar mais próximo possível aqui. Aí. Pronto, tá mais parecidinho, né? Então, eu tenho aqui essa mesma curva equivale a essa, só que essa aqui é para a variável z padronizada e de cima para a variável x. Então, como eu não tenho, né, na tabela para a variável x e sim para a variável z, eu vou olhar na tabela a área entre 0 de z, entre 0 e 1,67. Por quê? Porque na tabela eu não tenho essa área aqui de 1,67 de z, partindo de 1,67 até infinito. Eu não tenho esse valor na tabela. Mas eu tenho entre 0 e 1,67. Esse eu tenho na tabela. Então, na tabela, eu vou olhar o valor de 1,67, né? A parte inteira, que é 1,60, né? 1,6, tá aqui, ó. E vou juntar com a segunda decimal, 0,07. Ó, 1,60, 0,07, 0,4525. Então, 1,6, né, com 0,07, que é a segunda decimal, eu tenho 1,67, que me dá o valor dessa área de 0,4525. Esse valor de 0,4525, eu tenho aqui nesse pedacinho. Mas é esse que eu quero saber? Não. O que eu quero saber? Eu quero saber acima desse ponto aqui de 1,67. E não de 0 até 1,67. Então, o que eu preciso lembrar? Que a minha curva da distribuição normal, eu tenho aqui na tabela, esse valor foi obtido a partir de 50% da minha tabela. Então, como que eu calculo? Basta eu tirar a diferença, 50% menos o que eu tenho, 45,25, eu vou ter o resultado que eu desejo obter. Ou seja, 0,475, que equivale a 4, então esse pedacinho aqui equivale a 4,75% de probabilidade. Então, a probabilidade de um homem aleatoriamente escolhido nessa população ter um teor, né, de glicose acima de 110 miligramas é 4,75%. Mas alguém pode perguntar, mas professora, você fez esse cálculo para Z, no gráfico de Z pela tabela de Z. Sim, mas esse cálculo aqui, quando eu fiz a transformação do 110, esse 1,67 é exatamente o 110 nessa distribuição de X. Então, essa área em X também vale 45,25 e essa área em Z também vale 4,75%.
tá bom? Então, a probabilidade que eu achei em Z é exatamente a mesma que eu acho para X agora, ou seja, essa probabilidade é 4,75%. E agora, na letra B desse exercício, qual é a probabilidade de um indivíduo aleatoriamente escolhido apresentar taxa de glicose entre 110 e 120 miligramas por 100 ml de sangue? Para resolver isso, vamos lembrar que essa variável x, né? Vou desenhar o gráfico sempre ajuda, pessoal. Ela é uma variável com média 100 gramas por 100 ml de sangue. E já vou deixar o desvio padrão aqui, 6 gramas por 100 ml de sangue. Tá? Então, eu já tenho aqui. E eu quero saber a probabilidade entre 110, ó, vou botar aqui, ó, se o 100 é a média, o 110 está aqui. 110, vou escrever aqui, será que vai caber? Vou botar aqui o 110 e 120, tá? É esse pedacinho aqui, ó. Vou botar aqui 110, esse ponto, e 120, esse ponto aqui. Então, eu quero saber a probabilidade de X entre 110 e 120 miligramas por 100 ml de sangue. Para que eu faça isso, primeiro, eu tenho que transformar os valores de X em Z. Então, eu vou vou escrever aqui, transformar o valor de X igual a 110. E vou também transformar o valor de X igual a 120. Então, vou transformar para Z, né? Vou colocar aqui, ó, para Z. Porque eu preciso deles em Z para que eu use a tabela, senão eu teria que integrar, tá? Então, como que eu transformo? Então, eu vou colocar aqui Z é igual a X menos Mi, desvio padrão. Então, X é 100, menos a média dessa X é 110, aliás. X é 110, menos a média dessa variável é 100, dividido pelo desvio padrão, 6. Então, eu já tenho aqui 10 sextos, eu já tinha feito anteriormente, 1,67. Primeiro valor de Z. O segundo valor de Z vai ser o quê? Continuo na mesma regra, X menos Mi, desvio padrão. Então, vai ser agora 120 menos 100, que é a média, dividido pelo desvio padrão, que é 6. Então, vai ser 20 sobre 6, 3,333333, então 3,33. Ok, temos aí os dois valores de X, 110 e 120, transformados. Agora vamos para a tabela, para a gente conseguir achar os valores que a gente quer. Então, vamos lá, vamos fazer as duas curvas aqui, ó. Vou fazer elas bem próximas aqui. Então, tenho a curva de X, tá? Tá aqui, com uma curva com média Mi 100 e desvio padrão 6. E eu quero saber, né, os valores, a probabilidade, né, para X entre 110 e 120, tá aqui. Quero saber essa probabilidade. E tem essa mesma curva já em transformação. E quero saber, agora com média 0, né, e variância ou desvio padrão igual a 1, quero saber a probabilidade entre 1,67 e 3,33. Então, essa aqui é para a variável Z. Então, a área é a mesma, né? Só fiz a transformação. Então, essa área aqui, ela passa a ser exatamente a mesma da de cima, ok? Vamos lá. Na tabela, vai ter, gente, essa probabilidade de Z, né? Porque na tabela é só para Z, entre 1,67 e 3,33? Não, essa probabilidade aqui, ela não existe na tabela. Não existe. Mas existe uma outra probabilidade. Outras, né, na verdade. Vamos colocar aqui. Existe o quê? Vou botar aqui embaixo. Existe a probabilidade de Z entre 0, que é a média, e 1,67.
E também existe a probabilidade de Z, porque um limite na tabela, gente, sempre é zero. Uma probabilidade de Z entre 0 e 3,33. Então, como que eu acho essas probabilidades na tabela? Então, a probabilidade de Z entre 0 e 1,67 eu tenho na tabela. Um limite sempre é zero. E a probabilidade de Z entre 0 e 1 e 3, aliás, e 3,33 está aqui. Também eu tenho na tabela. Como que eu acho? 1,67. Já entenderam como achar na tabela? Eu venho para esse valor, que é o Z positivo, né? E vou ver a parte inteira, né? A inteira da primeira decimal com a segunda decimal. Então, 1,67 é 1,60, né? Parte inteira com a primeira decimal, 1,60. A segunda decimal é o 007, né? Que dá 1,67 se eu somar os dois valores. Então, 1,67, então esse valor dá 0,4525. O valor de 3,33, eu venho aqui embaixo, ó, parte inteira com a primeira decimal, 3,3, né? Ou 3,30. Somando com a segunda decimal, tem que ser o 0,03, né? Que é a soma aqui, que eu consigo juntar e dar o valor 3,33. Então, eu passo a ter esse valor aqui, 0,4996. Então, esse pedacinho aqui vale 0,40, não, 0, deixa eu botar ele menorzinho aqui, 0,4525 e esse aqui vale 0,4996, ok? Então, voltando, né, ao enunciado, o que que a gente tem? Que esse pedacinho aqui, ó, vou botar aqui em cima, que esse pedacinho vale 0,4525 ou 45,25%. E que esse pedaço aqui, daqui aqui, ó, vou fazer até bem próximo aqui, né? Que esse pedaço aqui, ele vale quanto? Ele vale 49, esse pedaço vale 49,96%, né? Ou 0, deixa eu colocar do jeito que estava aqui pela unidade, 0,4996. Então, vamos lá. Então, eu tenho esse pedaço, tenho ele todo, e falta quem, gente? Esse aqui que é justamente o que eu preciso, ó. Esse rachurado aqui, ó, que é esse pedacinho. Então, como que eu acho esse pedacinho? Eu tenho o grande, tenho um pedaço, basta eu tirar a diferença. Então, a probabilidade de x entre 110 e 120 é igual a 0,4996 menos 0,4525. Que é igual a 0,0471 ou 4,71%. Então, percebam que eu tirei agora um outro raciocínio. Eu tirei o cálculo por diferença. Porque eu tinha um pedacinho e tirei a diferença do outro para achar o que eu queria, que era esse pedaço aqui. Tá bom? Então, a probabilidade de encontrar um indivíduo aleatoriamente escolhido nessa população e ele ter taxa de glicose entre 110 e 120 é 4,71%. Lembrando que eu só usei eu estou usando os valores de probabilidade que eu tirei da tabela, mas para uma variável x. Mas por que eu estou podendo fazer isso? Porque inicialmente eu fiz a transformação de x em z. Quando eu faço a transformação de x em z, todas as probabilidades que eu acho pela tabela em z, elas valem para o gráfico de x exatamente, valem da mesma forma. Então é isso, pessoal. Vamos continuar e no próximo vídeo eu dou mais alguns exemplos, tá bom? Então, até lá!